Bom dia mais uma vez, bom dia professor, bom dia classe, agora vai, tá? Bom, nosso trabalho é sobre o judô paralímpico, ok? Pode passar. Bom, aqui são nossos integrantes do grupo, né, os youtubers, a Agnes, eu, Fábio, Laura, Valéria, Bruno, Marcos e Gustavo. Aqui está o nosso conteúdo do trabalho, os subtópicos, pode passar. Bom, e eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico para vocês, ok? No período medieval, tá lá no século XVI, no Japão, havia uma arte marcial chamada Jiu-Jitsu, tá? Note que não é a mesma coisa que Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu, ele veio futuramente. O Jiu-Jitsu, ele era uma arte marcial dos samurais, que era hereditária. Os ensinamentos eram passados de pais para filhos. E era uma arte de combate até a morte. Tá? Foi no século XIX que surgiu a figura do Jigoro Kano. Jigoro Kano, ele era um praticante dessa arte marcial Jiu-Jitsu e estudante de educação física. E ele observou que os seus mestres, né, ensinavam com técnicas diferentes. Cada um ensinava de um modo. Então, ele é considerado o pai da educação física moderna, e o seu objetivo foi criar uma prática mais eficiente na técnica e que necessitasse de menos força física. Assim surgiu o judô, que nada mais é que caminho suave. O judô Kodokan, que é conhecido no Brasil... Para vocês não ler. Oi? A apresentação saiu. Mas... Eu vou continuar, porque... Tá? Bom, não tem problema. No Japão, o judô ele é conhecido como judô Kodokan, tá? O judô, esse do, ele vem da filosofia, da maneira de pensar a vida, é uma doutrina, tá? E o Kano, ele também almejava, por meio desta arte marcial, educar os seus alunos, e incentivar o aprendizado mútuo e o respeito ao próximo. Então, o judô nada mais é que uma fusão da parte técnica, da parte prática com a filosofia. Uma coisa que era para matar, ele desenvolveu para a saúde, para o bem-estar e para a qualidade de vida. Então, é o equilíbrio do corpo e da mente, além de obter a defesa pessoal. Jigoro Kano, ele mandou seus melhores alunos para um combate na polícia japonesa. Então, o judô teve grande influência. O judô foi eleito como a arte principal da polícia japonesa. E no Brasil, o judô ele chegou juntamente com a imigração japonesa no ano de 1922. E em pouco tempo a arte marcial se espalhou pelo mundo todo. Foi em 1987 que houve a primeira saída do judoca brasileiro para uma competição internacional, que foi o Torneio de Paris. E segundo alguns estudiosos, um dos fundadores do judô aqui no Brasil, o Mitsuyo Maeda, ele foi o precursor do judô no país. Embora ele tenha se distanciado, né, dos ensinamentos de Kano, o Maeda ele realizava no teatro, na cidade do Rio de Janeiro, confrontos de lutadores de outras modalidades de esporte de combate. E tal conduta não era permitida por Jigoro Kano. Foi incluído pela primeira vez em Seul, né, na Coreia do Sul, no sul da Coreia do Sul, em 1988, a primeira modalidade paralímpica de origem asiática entrar no programa paralímpico. E as regras do esporte, elas são apenas ligeiramente das competições do judô regular. Então, os atletas que são cegos e têm deficiências visuais, eles competem sobre as regras da Federação Internacional de Judô dos Jogos Paralímpicos, a FIJ. E somente os atletas cegos e com baixa visão, classificados, né, de acordo com a International Blind Sport Federation, IBSA, blind vem da palavra cego, que podem competir. Em Atenas de 2004, a categoria de peso das mulheres, elas foram incluídas pela primeira vez, tá, em Atenas. Até então, só os homens, os atletas homens que competiam, que participavam das competições. E por ter uma gênio marcial, uma técnica de combate com características masculinas, né, as mulheres elas sofreram bastante preconceito nesse esporte. Vindo que, por ter características masculinas, consideradas masculinas como força e resistência. E Jigoro Kano ele almejava justamente valorizar a técnica em detrimento da força física. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as Paralimpíadas e alguns atletas que se destacaram nessa história. Então, em Seul, em 1988, a gente teve Jaime de Oliveira na categoria até 60 quilos, Júlio Silva até 65
e Leonel Cunha, né, acima de 195, eles conquistaram medalha de bronze, e foi a quarta modalidade brasileira a subir no pódio paralímpico. Antônio Tenório da Silva, ele foi responsável pela conquista do primeiro ouro no judô paralímpico, em Atlanta, de 1996, e ele também levou ouro em Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. E ele é a maior referência no paradesporto nacional, tornou-se tetracampeão. Ele conquistou uma medalha de bronze em Londres, né, de 2012, e em 2015, no Pan-Americano em Toronto, ele obteve bronze. Então, entre as mulheres, um feito marcante foi a conquista do Mundial, do IBSA, em 2003, por Carla Cardoso, até 48 quilos, que garantiu vaga em Atenas. Então, fiquem ligados que até o final do vídeo a gente tem a entrevista completa com a atleta Carla Cardoso, ok? Daniele Bernardes, até 57 quilos, ela ganhou bronze e também ela carimbou o passaporte para a Grécia. E a equipe feminina do país, ela foi vice-campeã do mundo. Então, as mulheres elas tiveram um papel fundamental, colocando o Brasil em terceiro lugar geral na modalidade. E, recentemente, em Tóquio, a gente tem a Alana Maldonado conquistou ouro, Meg Emmert e Lúcia Araújo levou bronze. E, além das Paralimpíadas, existem os campeonatos mundiais organizados pela IBSA, nos quais o judô adaptado ele se faz presente. Bom, a seguir, a minha amiga Agnes, ela vai explicar um pouquinho sobre as regras do judô. Obrigado. Fala, galerinha da Uninove, tudo bem? Bom, se inscreva no canal e vamos lá que vou começar. Vou falar um pouquinho para vocês sobre as regras do judô paralímpico. É uma adaptação da arte marcial japonesa, o judô, só que para deficientes visuais recorrentes. É praticado apenas por deficientes visuais, as outras deficiências elas não entram nessa categoria. Existe uma classificação que se subdivide em B1, B2 e B3. Essa classificação ela é feita pela organização dos eventos, e conforme citado, ela é de acordo com o International Blind Sport Federation, o IBSA. Basicamente, ela é B1, pessoas cegas, B2, pessoas com percepção de vulto, e o B3, aquelas que têm uma definição de imagem, porém sem muitos detalhes. As categorias, elas são divididas por peso, não levando em conta a classificação visual. Bom, então eles competem com diferentes níveis visuais, B1 com B2, B2 com B3 e assim por diante. O que importa é o peso. As competições são sob as regras da Associação Internacional de Judô, e os competidores devem atacar, defender e manter o equilíbrio durante a partida, a fim de marcar pontos com as técnicas de ataque e contra-ataque. Em relação aos golpes e demais técnicas, vale tudo. As mesmas regras do judô convencional se aplicam ao judô paralímpico, com algumas adaptações, para ajudar em relação à condição visual. Só que assim, em relação a isso é o quê? O árbitro, ele que conduz esses atletas até o centro da área do tatame. Eles colocam eles frente a frente e na sequência ele já passa o comando de hajime, que significa começar. Antes de iniciar de fato, ele faz algumas análises de pegada, para verificar se nenhum está trapaceando ou levando alguma vantagem. Sim, eles já começam com a pegada durante a partida. Após essa análise, o comando de hajime passa a valer, e a luta ocorre, igual ao judô convencional ou demais judôs que a gente já está acostumado a assistir. Caso eles se soltem, no caso solte a pegada ou perca o contato, o árbitro ele para a luta com o comando de mate, que significa esperar. Ele ajusta novamente eles ao centro, e esse ajuste ele chama kumikata, que significa disputa de pegada. Vocês devem estar se perguntando, né? Quando que o atleta sabe que recebe alguma penalidade ou um shido, já que eles não veem um shidori? O árbitro, ele passa o dedo na palma da mão do atleta ou o dorso da mão. Desta forma, ele compreende que sofreu uma penalidade, ou shido, como é chamado na arte. Eles podem, sim, tomar penalidade se saírem fora da área. Só que antes que chegue a este ponto, o árbitro ele vai avisando que eles estão saindo da área com o comando de jogai. Então, conforme eles vão saindo, o árbitro vai falando jogai, jogai, e eles entendem que estão saindo da área demarcada, e logo já retornam para dentro. Só que se o árbitro vê que os atletas realmente estão fugindo da luta, estão saindo da área, ele aplica o shido. Um fato curioso sobre isso é que os atletas B1 eles são identificados por um círculo vermelho que é colocado em uma das suas mangas. Posterior, nossa colega vai estar aprofundando um pouquinho mais sobre isso. Ele é colocado sobre o kimono, na altura do ombro, aproximadamente 7 centímetros.
A vitória, ela pode ser conquistada pelo ippon, que é um ponto completo, ou pelas pontuações, o wazari, koka ou yuko. O ippon é um ponto completo, como eu havia dito. Ele é dado por um judoca que derruba o outro adversário, para que ele fique imobilizado com as costas e ombros no chão, por no mínimo 30 segundos. Já o wazari é uma pontuação de 100 pontos. Ele ocorre quando o atleta derruba seu adversário num golpe quase perfeito, em que ele cai de costas no tatame. Já o koka é uma pontuação do judô que foi abolida no Brasil desde janeiro de 2009, porém existem locais que ainda aderem a essa pontuação. Basicamente são os golpes de imobilização por mais de 10 segundos. O yuko é uma pontuação muito fraca, ele ocorre quando o atleta é empurrado por seu adversário e cai de lado, e fica imobilizado por 10 a 14 segundos. Hoje em dia, nas competições, as pontuações se limitam ao wazari ou ao ippon. As lutas, elas duram no máximo 5 minutos, e quem conseguir o ippon primeiro, vence. Se nenhum fizer, vence quem tem mais pontos. Eu passo agora a minha palavra para Laura, que ela vai dar continuidade para vocês, falando também um pouquinho da entrevista e das demais técnicas. Bom dia, pessoal. Então, como citado anteriormente, né, pela nossa colega Agnes, a categoria de judô ela é dividida de acordo com o peso, né, dos competidores e não pelo grau da sua deficiência visual, né? Mas aí surge a dúvida, será que uma classe ela leva vantagem sobre a outra? Bom, essa é a para-atleta Carla Cardoso, tá? Ela é dupla medalhista paralímpica de prata, 2 vezes campeã dos Jogos Pan-Americanos e dupla medalhista mundial de bronze, tá? Fora as outras conquistas que ela obteve aí nos seus quase 30 anos praticando judô, tá? Nós a entrevistamos e o nosso colega Bruno, ele perguntou para ela, né, sobre essa questão da vantagem, né, se não havia, sobre quem não enxergava. E ela, que é uma atleta classificada como B3, nos disse o seguinte. Só um momento que o vídeo já vai rodar. Ai, meu Deus. 1 minuto, gente, por gentileza. Bom, eu vou trocar a tela que aí vocês vão conseguir assistir. Só um momento. Bom, eu posso explicar o que basicamente ela fala no vídeo, tá? Assim, ela explica que a classificação ela é feita com a melhor visão dos competidores, tá? O vídeo tá rodando. Porque a classificação é feita com a nossa melhor visão. Eu sou classificada de óculos, que é com a minha melhor visão. Só que eu, na hora de competir, eu vou lutar sem óculos. Eu não sou classificada sem óculos, classificada de óculos. O que acontece? A gente enxerga alguma coisa, enxerga um pouco, a gente tem um vício de olhar. A gente olha o golpe. E quem não enxerga, o que acontece? Eles têm a percepção muito maior. Então a gente faz um movimento que só no movimentar nosso corpo eles já sabem o que a gente vai fazer. A gente não, como a gente tem um vício de olhar, a gente demora mais para ter reação a travar o golpe. O cego, a reação de travar o golpe, de bloquear a sua entrada é muito mais rápida que a nossa. Porque eles não enxergam. Então, um pouco movimento que a gente faz, eles já travam. E a gente que enxerga tem um vício de olhar, né? A gente fica olhando, prestando atenção qual movimento ele vai fazer. Nisso o cara já entrou, já te jogou. Entendeu? Então, assim, a vantagem... A vantagem, pra mim, no meu caso, é nenhuma. Então, né, podemos ver que para ela não há vantagem, né? Pelo contrário, ela fala que tem muita dificuldade de competir com B1, tá? Porém, né, segundo o estudo, o efeito da deficiência da visão na competitividade e técnico-tática, desempenho no judô, é um presente sistema legítimo? Ele abordou a relação entre a deficiência visual e o desempenho nas competições de judô, tá? Os autores, eles analisaram 340 partidas de judô dos Jogos Paralímpicos
de 2012 e 2016, tá? Foram examinados os scores, as penalidades, índices de eficiências e os tipos de medalha, né? Bem como a variação técnica e estrutura corporal. Aqui temos a Carla, né, competindo com uma B1, e podemos identificar, através desse círculo vermelho localizado nos 2 ombros da competidora, né, como a Agnes abordou anteriormente. Esse gráfico acima, ele aborda os golpes mais utilizados pela classificação, né, tem o lançamento de perna, arremesso de quadril, lançamento de mão, lançamento de sacrifício. Bom, aqui vemos que o B1, eles realizam mais lançamento de sacrifício, B2, eles realizam mais golpes com as mãos, e o B3, mais com as pernas, tá? Vou explicar aqui rapidinho o que seria essa técnica de sacrifício, né? No judô existem várias técnicas de sacrifício, tá? Onde aquele que vai aplicar o golpe, ele precisa sacrificar sua posição de vantagem, caindo junto com o oponente, tá? Então, muitas vezes, ele precisa se jogar no chão primeiro, para conseguir finalizar o golpe com o adversário caído no chão, e ele levar o ponto, ou já a vitória da partida, tá bom? Bom, nesses 2 gráficos, no gráfico A, eles falam o tempo de vencer a partida de acordo com a classe esportiva, tá? Então, podemos ver que o B3, eles vencem em tempo mais alto comparado aos atletas B1 e B2, não é um tempo muito grande, mas a gente consegue ver uma diferença. E no gráfico B, ele mostra o tempo para perder a partida de acordo com a classe esportiva. Então, mostra aqui que os atletas com a visão mais residual, B3, eles duraram significativamente mais em partidas que eventualmente perderam comparado aos atletas B1. Então, mostra aqui que os atletas B1, eles perderam muito mais rápido as partidas comparado aos atletas B3, tá? Aqui, não tô tendo muito tempo para falar, mas ele aborda a quantidade de medalha, né, e o tipo de medalha, se é de ouro, de prata, e mostra que os atletas B2 e B3, eles conseguiram muito mais vitórias do que os atletas B1, tá? Resumindo para vocês. E agora, de acordo com os dados, né, os atletas B1, eles tiveram uma pontuação menor de desempenho comparado aos atletas B2 e B3, né? Sendo assim, é necessário mudar como os judocas estão competindo atualmente, né, para não haver impactos que possam prejudicar no resultado, né, da competição, e não ir contra o que os Jogos Paralímpicos eles buscam, né, que é a igualdade. Porém, né, entretanto, todavia, esse aqui é o Antônio Tenório, grande judoca brasileiro, né, ele é o maior judoca, considerado, né, o maior judoca paralímpico da história, e ele tem um histórico bem grande aí, como o Fábio abordou anteriormente, né, não é à toa o reconhecimento que ele tem. E na entrevista, a Agnes, ela perguntou para Carla se ela tinha alguma inspiração dentro do judô. E ela cita, o legal é que ela cita o Antônio Tenório como uma das suas referências, né? E o interessante é que ele é um atleta B1 e a Carla é uma atleta B3, né? E aí essas informações vai contra o que o artigo fala, né? Então eu deixo uma pergunta para vocês, se há ou não vantagens de uma classe sobre a outra, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela atenção, se inscreva no canal e deixem o seu like. Bom, professor, foi isso. Desculpa, tá? Desculpa, professor e turma, por essas